Acabou de rolar um mega evento da Netflix com novidades de Avatar, o Último Mestre do Ar, Round 6, Cobra Kai, The Witcher, live action de One Piece, Stranger Things, tem muito mais coisa. Vem comigo que eu vou te atualizar de tudo agora nesse vídeo. Tem muita coisa boa chegando, galera. Vamos analisar tudo, vamos lá. NS Transmitter aqui já entrou pro calendário nerdístico oficial, ok? Todo ano a gente fica esperando o Tudum, né? Que é o evento da Netflix com tudo que a gente mais gosta dentro da plataforma. Tudo que rola de mais maneiro nerdístico, principalmente. Aliás, Netflix é praticamente todo nerdístico. É ali que a gente fica por dentro das produções, no Tudum, nesse evento. É ali que a gente fica sabendo em primeira mão sobre os lançamentos dos novos filmes, das novas séries. Tem bate-papo com os artistas. E o principal, os trailers. Porra, recheado de trailer irado, hein? Galera, me pegou de surpresa. Você perdeu? Você perdeu esse evento? Então vem comigo que eu vou te contar todos os destaques do Tudum 2023 e pode preparar que teu hype vai explodir, o meu explodiu, o teu também. E da mesma forma que a galera que participou do evento ficou pertinho dos artistas lá, pôde conversar com os artistas, com os gringos, você também pode ficar pertinho dos artistas gringos das séries mais maneiras que tem no Imagine Land, que vai acontecer em João Pessoa nos dias 28, 29 e 30 de julho. Eu vou estar lá uns 3 dias, vai ter muito influenciador lá. Galera, esse evento tá gigante também, igual os maiores eventos do mundo, nerdísticos, igual a Comic Con, igual a CCXP. Você não pode perder, eu vou estar lá em João Pessoa nos dias 28, 29 e 30 de julho. Ah, Peter, mas eu moro longe. Tem caravana também. Clica no site aqui embaixo pra você se organizar pra ir pra lá. Porra, galera, não vamos perder isso não. Posso contar com você no Imagine Land? Vai ser maneiro demais. Te espero lá, hein? Agora sim, tudo pronto pra começar. Bom, eu selecionei tudo que a gente acompanha aqui no canal, lógico, né? Que é o puro suco da nerdice, pra você não perder tempo com um lançamento que não te interessa. Né? Não vou trazer pra você filme de romance. Aliás, eu gosto de romance também. Mas aqui é só nerdístico, né? Então, respira fundo e vem comigo. Vamos começar. Resgate 3. Pra começar, quem já viu Resgate 2 já pode ter desconfiado, né? Mas foi no Tudum que a Netflix confirmou que vem aí mais uma sequência. Resgate 3. Resgate 2 eu já vi. Filmaço. Eu tô devendo pra vocês no review. Mas, pô, já tá aí a minha opinião, né? Claro que ainda não tem trailer pro Resgate 3, foi só uma confirmação. Até porque o filme 2 acabou de ser lançado. Então, tipo, eles ainda estão trabalhando a propaganda do Resgate 2. Então não tem por que lançar trailer agora. Mas que é bom saber que vai continuar, porra, é bom demais. Que filmaço, galera. Pô, como é que pode o 1 ser top e o 2 ser melhor? Na boa, imagina o 3. Pô, Round 6. Riram de mim como riram do Jorel, né? O Jorel falou que o planeta ia explodir. Eu falei que teria Round 6 2, e a galera dos Dorama. Você tá maluco? Você não conhece Dorama? Dorama nunca tem a continuação, porra. Mas da Din-Din, você acha que não vai ter? Então tá aí, as novidades sobre Round 6 são muito maneiras. Primeiro teve o lançamento de um teaser, né, da segunda temporada que confirmou a volta de alguns personagens da temporada 1. O protagonista, o Seong Gi-hun, aquele vendedor lá de jogo do tapa na cara, vai voltar. E tá confirmado também a volta do líder. Lembra que ele morreu, o líder? Eu falei na época que ele não devia ter morrido. Não apareceu o corpo dele depois que caiu no penhasco no mar. Porra, não é possível que vocês não estão vacinados. Vocês são todos nerds, casca grossa, nerdolas, casca grossa, vacinados. Não viu o corpo? Você acha que morreu? Volta lá no vídeo que eu falei, acertei mais uma. Riram também de mim. E o teaser também mostrou alguns dos novos personagens. Eles vêm anunciados como jogadores. Isso confirma que uma nova rodada do jogo da Lula vai acontecer. E olha essa que legal. Que é outra novidade, né? Outra novidade sobre o Round 6. A Netflix ela vai produzir um reality show baseado na série. Um reality show baseado na série. Você ouviu direito. Exatamente. Vai morrer gente, Pedro? Não, aí eu não sei, né? Acho que não, né? Não pode, aí pega mal. Mas vai ter aqueles desafios, aqueles cenários, todos os cenários inspirados no que a gente viu na série. Com muita grana envolvida também, né? Mas fica calma, com certeza não vai ser um jogo mortal. Calma lá. A segunda temporada de Round 6 ainda não tem data confirmada, mas ela tá aí na cara do gol já. Assim que sair o dia certo, eu venho correndo te avisar. La Casa de Papel, Berlim. Porra, maneiro demais. E vem aí um spin-off de La Casa de Papel com um personagem que tá entre os favoritos de todo mundo, Berlim. Quer que não curte esse personagem? Conheci o Berlim pessoalmente, fui lá, fiz uma entrevista com o cara. Pô, gente boa demais, galera. Posso falar pra vocês, pessoalmente, o cara é um amor de pessoa. Bom, a história vai se passar antes dos acontecimentos da série principal e vai mostrar como é que o Berlim levava a vida dele, e como que ele também era um gênio do crime. E o trailer também mostra que vai rolar um novo grande roubo. Dessa vez o alvo é uma casa de leilões em Paris. E claro, para isso ele vai ter uma equipe com novos ladrões. Bom, nessa nova série o Berlim continua sendo interpretado pelo ator original, o Pedro Alonso, que é o que eu conheci, gente boa demais. E aí, Rai, pô, então bora que Berlim chega ainda esse ano, em dezembro. Anotem. Cobra Kai 6. Porra, não dá pra deixar essa série de fora, não é? Eu até me pergunto, eu pergunto pra vocês também,
essa série tem hater? Eu acho que de todas as séries, percebe, Cobra Kai não tem hater. Se tiver, esse cara tem que sofrer as consequências. Não é possível. De verdade, a gente brinca pra caramba, mas, pô, Cobra Kai não pode ter hater, todo mundo gosta daquela série. A 6ª temporada de Cobra Kai ainda tá em fase de pré-produção. O que quer dizer isso, Pedro? Quer dizer que eles ainda estão trabalhando no roteiro. Estão decidindo, né, onde que vão ser filmar essas coisas. Estão trabalhando. Mas a Netflix, o que ela fez? Ela lançou um vídeo especial com o elenco principal num dia de leitura de mesa, né? Quando todos os atores se reúnem pra ler o roteiro. Todo mundo naquela mesa lá, que parece aquelas mesas de lodge lá, todo mundo lendo o roteiro, né? Foi um vídeo mais contraído. E o William Zabka, o ator que interpreta o Johnny Lawrence, ele falou que essa vai ser a temporada mais incrível de Cobra Kai. Eu anotei, eu vou cobrar, hein? Ah, e durante a leitura de mesa, né, teve uma fala muito interessante do personagem Demetri. Em alguma cena, ele vai falar que eles precisam decidir o nome do novo dojo que vai se formar com a união do Presa de Aga e o Miyagi-Do. E isso é o gancho imediato com o fim da temporada 5. E aí, já vai dizendo que tá animado pra nova temporada de Cobra Kai? A estreia tá marcada pro 2º semestre do ano que vem. Lupin 3. O teaser da 3ª temporada de Lupin começa com a Sunny numa situação de perigo. Parece que ele tá fugindo, se escondendo, talvez, né? Enquanto os carros de polícia lá passavam pela rua com a sirene ligada. Pensar que o Sunny tá encrencado não é novidade nenhuma na série Lupin, né? Porque ele tá sempre encrencado. Mas é exatamente isso que a gente quer ver. Ele sempre encrencado. E fora isso, tem um sniper mirando nele, né? Enquanto ele foge pelos telhados dos prédios. E o teaser corta bem na parte que ele fica pendurado prestes a cair. Pô, dá aquela tensão legal, né? Até no trailer tem suspense. E só aumenta a vontade de ver mais, é ou não é? Então espera mais um pouquinho que a 3ª temporada de Lupin chega no início de outubro. The Witcher 3. Bom, e vem aquele sentimento de querer ver a série, porra, mas também bate aquela tristeza de saber que vai ser a última temporada com Henry Cavill em The Witcher. Porra, bate legal, de verdade, né? A gente quer esse momento, mas também não quer, é difícil falar isso. Mesmo assim, a Netflix lançou um trailer gigante, de quase 3 minutos, com Geralt, a Ciri e a Yennefer, porra, mandando ver juntos em combate com os elfos. Todo mundo casca grossa demais, arrebentando ali. Mas o que mais chama atenção são as coreografias. Galera, estão muito bonitas, só os efeitos também. O jogo de câmera, sabe, os efeitos visuais, tá muito maneiro. Tá bem semelhante ao jogo, isso foi lindo de se ver. Bom, a temporada 3 vai ser dividida em 2 partes. A primeira estreia, logo mais, agora no dia 29 de junho. E a segunda, praticamente um mês depois, no dia 27 de julho. Anota aí que a gente vai acompanhar junto. Uma coisa que me emocionou bastante foi a própria emoção que a gente viu no olhar do Henry Cavill quando ele foi ovacionado. A galera batendo palma pra ele pra caramba e ele sentiu aquele amor dos fãs. Ele, ao mesmo tempo, sabendo que ele vai se despedir do The Witch, de um personagem que ele gosta muito. E a gente sabe que ele se despediu desse personagem por vacilo da DC. Isso que tá entre nós aqui, porque ele achou que ele ia continuar com o papel de Superman, foi pra lá, acabou deixando The Witch, acabou ficando sem os dois. Aí bate uma dor no coração pra caramba. Bom, enfim, né? A gente já viu as continuações, agora vamos pros títulos inéditos. Um melhor que o outro, segura. Avatar, o último mestre do ar. O teaser de lançamento da série em live action de Avatar, o último mestre do ar, foi simples, foi bem simples. Só teve uma trilha sonora bem característica, né? E os símbolos dos elementos água, fogo, terra e ar, normal. Já mandou o recado, mas não mostrou nada, não é? Mas já foram divulgadas as primeiras imagens dos personagens. E, galera, o visual tá sensacional, super fiel. Se você tem problema com o negócio de fidelização de visual, você não vai ter com isso. Eu hypei de verdade. E você chegou a ver? Bom, você tá vendo aí agora, tá hypado? Mas calma que a gente vai ter que esperar. A série chega só em 2024. One Piece! Eu já fiz um review completo aqui, porra, mas não dá pra ignorar. O trailer do live action de One Piece, eu acho que tirou várias desconfianças que eu tinha. Se eu tinha desconfiança, eu não tenho mais. Pelo menos o trailer tirou isso. Galera, eu achei tudo perfeito, achei a beleza do trailer perfeita. O visual ficou muito fiel. CGI tá bom numas partes, tá estranho nos outros, mas os efeitos práticos estão melhor ainda. Tem muitos detalhes que funcionam como fanservice mesmo, sabe? E os personagens são cerejas do bolo. A caracterização ficou excelente. Não tem o que reclamar. Se a galera reclama, vai reclamar, sabe do quê? Ah, o Luffy tá usando tênis, não tá usando chinelo. Porra, cara. Na boa, para com essa porcaria. Porra, tá reclamando que o cara não tá vendo o dedão do pé do Luffy? Os caras não tem mais o que inventar de reclamação. Tá bom demais. Espero que traga muita gente pra essa obra, que é sensacional. One Piece é uma obra-prima. Merece tudo de bom. Tudo. Só sucesso. É o que eu tenho pra falar pra One Piece. E, na boa, eu tô dando minha cara tapa e tô empolgado demais. E você? Então anota aí que a gente vai grudar nessa estreia no dia 31 de agosto. Rebel Moon. A Netflix também anunciou um novo filme do Zack Snyder que vai se chamar Rebel Moon. Olha, me pegou de surpresa também. Eu não tava imaginando que ia ser isso tudo, não. Tipo, tudo que eu vi o trailer, ok? Mas o que vai ser isso, Peter? Bom, vai ser uma aventura espacial
E o Zack trabalhou 20 fucking anos nessa história e só agora ela vai chegar nas telas. A promessa é de ser um filme monumental, com muitas batalhas, cenas intensas. O teaser que foi lançado no evento mostrou várias cenas de bastidores, depoimentos da galera que está envolvida na produção, mas só isso já causou hype imediato na galera. Galera, esse filme tá prometendo muito. O teaser foi sensacional. Efeitos blockbuster nível meteórico. Porra, casca grossa pra caramba. Vocês vão se amarrar muito. Se vocês não viram, assistam que vocês vão se amarrar muito. Vocês estão vendo algumas cenas aí na tela, né? Eu vou até fazer um vídeo só de Rebel Moon ainda nessa semana. Fica ligado aqui no canal. Mas já nota aí que a estreia de Rebel Moon vai ser no finalzinho de 2023. Agente Stone. Imagina juntar um filme estilo Missão Impossível, mas com a Gal Gadot como agente secreta. Esse é o resumo básico do filme Agente Stone. O filme promete, com certeza muita ação tem que ter, né? Aquelas cenas de tirar o fôlego, muita espionagem e suspense. A Gal Gadot é a protagonista do filme e interpreta a agente elite Rachel Stone. Ela faz parte de uma organização secreta e uma organização muito poderosa que trabalha para manter a paz mundial. Mas as coisas se complicam quando um artefato conhecido como Coração, que é um objeto tecnológico, esse objeto vai parar nas mãos erradas e pode causar o caos no mundo. Você ficou curioso, não ficou? Bom, o filme da Agente Stone vai estrear no dia 11 de agosto. Falta pouco. Galera, trailer pra caramba. Já vai colocando aqui embaixo quais desses você quer análise completa aqui no canal. Eu tô olhando os comentários e vou trazer pra vocês. E não esquece, o link do Imagine Land tá aqui embaixo. Você não vai perder a oportunidade de estar conversando com o John Diggle, do Arrowverse, com o Seu Barriga. Pô, tem tanta gente. Com o Seth Gilliam do The Walking Dead, tem tanta gente chegando nesse evento. Eu vou estar lá, vai ter vários influenciadores gigantes da cultura pop. Vamos estar junto nesse evento em João Pessoa. Peter, eu moro longe. Se organiza pra você, tem caravana. Tá muito bacana você chegar lá agora. Vai ser maneiro demais você levar a galera com você. Toca aqui embaixo pra você conhecer e saber como que você pode ir pra esse evento. Agora, pra finalizar, toca na inscrição e vamos continuar acompanhando. Eu tô olhando os comentários agora pra ver o que vocês estão escrevendo de análise aqui, pra eu trazer pra vocês de cada filme desse aqui, ok? Pra mim é importante, porque o feedback de vocês, pô, é o que leva o canal pro talo. Tamo junto sempre, galera. Valeu! Fui!